Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu tenho escutado muitas vezes argumentações que são as seguintes. Pessoas que não estão dentro das igrejas têm mais possibilidade de serem salvas. Por quê? Porque elas não estão, vamos dizer assim, inseridas nesse relativismo religioso que está acontecendo no mundo todo. No Brasil não é diferente e dentro da Igreja Católica também não está muito diferente esse relativismo. Vozes que se manifestam em pontos distintos, falando coisas diversas, distintas umas das outras. E muitas pessoas estão dizendo assim, baseado muitas vezes até naquela fala de Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco será cobrado. E as pessoas estão dizendo que quem não tem conhecimento e quem não vai para as igrejas é mais fácil se salvar do que as pessoas que estão dentro das igrejas, porque estão dentro das igrejas e vivem pecando. E as pessoas que estão fora, pelo menos, não têm conhecimento das coisas de Deus. A questão que fica é a seguinte, né? Será mesmo que alguém se encontra diante de Deus isento de culpa simplesmente por não ler as Sagradas Escrituras ou não participar da igreja ou não, sei lá, participar pelo menos de uma dessas religiões aí, dessas igrejas cristãs, né, protestantes, coisa do gênero? Será mesmo? Será mesmo que alguém, porque não participa de religião alguma, está completamente isento de culpa diante de Deus e que será salvo exatamente por essa ausência de culpa? Não é bem isso que as Sagradas Escrituras nos ensina e também não é bem isso que a própria igreja vem nos ensinar a respeito dessas pessoas que não tiveram, por exemplo, podemos assim dizer, ainda a revelação divina chegar até ela, né? Vamos ver o que diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Veja o que São Paulo vai dizer. Portanto, o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência. Então veja, o que precisa ser conhecido de Deus e o que se pode conhecer de Deus, nós lemos em nós mesmos. O apóstolo São Paulo está dizendo que eu não preciso ir à igreja para conhecer de Deus, para conhecer o que Deus quer me revelar dele mesmo. E alguém pode dizer assim, então quer dizer que eu não preciso ir para a igreja. Eu não estou dizendo isso aqui. Eu estou falando dentro daquele contexto em que a pessoa diz, se alguém não vai para a igreja, então está isento de culpa porque não tem conhecimento. E o apóstolo São Paulo mostra para nós completamente diferente desse pensamento. Ele vai dizer que o que se pode conhecer de Deus, eles quem? Os seres humanos, eles leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência. Ele vai dizer, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, pelas obras criadas, pela criação, pelo que Deus fez, de modo que não se podem excusar, ou seja, de modo que não podem ser perdoados. Aqueles que vão dizer, como eu não fui para a igreja, então eu não tenho, né? Deus não tem como me cobrar, né? De ter conhecido ele e não ter seguido o que ele determinou. Mas só que é dito que não se tem desculpa, não se pode ser desculpado alguém chegar diante de Deus e dizer, olha, eu não fui para a igreja, eu não li a Bíblia, então o Senhor não pode me cobrar nada. Pelo contrário, ele está dizendo que tudo o que nós precisamos saber de Deus, nós
lemos em nós mesmos e também nas coisas criadas, nas obras criadas por Deus. E veja que interessante, ele vai dizer: porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato. Então, o que conheceram de Deus, veja, por mais, podemos assim dizer, por mais pagão que a pessoa seja, por mais isento de contato com as Sagradas Escrituras que a pessoa tenha tido, né, ou não tenha tido contato nenhum, a pessoa não pode dizer jamais: eu não conheço Deus. Deus não pode cobrar de mim, porque eu, infelizmente, ou melhor, eu sou isento dessa cobrança porque eu não faço parte desse povo que vive dentro das igrejas. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco será cobrado. Pouco será cobrado, mas será cobrado. E será cobrado a partir do quê? O Catecismo da Igreja Católica nos lança a luz aqui no parágrafo 32. Ele vai dizer assim: o mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, ou seja, das coisas que podem acontecer ou não, da ordem natural que o cosmos, que a criação tem, e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Então, alguém pode dizer: existe, sei lá, um índio, um ser humano que está isolado em um lugar onde o evangelho não chegou, onde, vamos dizer assim, os textos bíblicos, as palavras, né, que nós podemos dizer a palavra de Deus como Bíblia, não chegou. Sim, não chegou esta palavra escrita pelos agiógrafos. Mas existe outra palavra que foi escrita no nosso ser. Existe outra palavra que está escrita na natureza das coisas, nas obras de Deus. Veja o que diz o catecismo aqui com o auxílio de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer assim: São Paulo afirma a respeito dos pagãos, né? Os pagãos, aqueles que nós estamos falando. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade. Tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas. Né? Aquilo que nós lemos agora, Romanos 1, 19 e 20. E Santo Agostinho ainda diz, né? Interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Confesse-o. Essas belezas sujeitas à mudança, quem a fez senão o belo? Não sujeito à mudança. A beleza é uma dádiva de Deus e por meio dela nós podemos chegar a Deus. Porque o belo, por excelência, não sujeito à mudança, aquilo que os filósofos chamavam de o motor imóvel, né? O motor que não é movido por nada, mas que move tudo. Esse belo é Deus. E por meio das suas obras, por meio da sua criação, ele revela que existe. Ele revela o seu ser. Né? Não é nem que existe o seu ser, porque Deus é. Deus não existe. O que existe teve um tempo que não existia, depois passou a existir, mas Deus é. Por isso ele diz a Moisés: eu sou o que sou. Não somente as obras do cosmos, não somente os animais, a beleza, como Santo Agostinho vai dizendo, do ar, da terra, do céu, do mar. Não somente essas belezas das obras criadas,
mas também outra obra por excelência, e é o cume, né? É o topo mais alto de toda a criação, que é o ser humano. Ele vai dizer no parágrafo 33, o homem, né, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual. Então, quando nós meditamos sobre nós mesmos, sobre a beleza, sobre as coisas que foram feitas, sobre as coisas que foram criadas, sobre o nosso desejo de felicidade, sobre a nossa liberdade, sobre o nosso senso do bem moral, né? Porque existe em nós uma lei natural que nos direciona e nos impulsiona a fazer o bem e rejeitar o mal, né? Tudo isso faz com que nós possamos perceber em nós uma alma espiritual como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível, a só matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. Então, quando nós começamos a meditar, a refletir sobre essas coisas, nós podemos perceber que existe em nós uma alma espiritual e que essa alma, ela percebe que não existe só matéria. Ela percebe que não é só a matéria. Ela percebe que existe verdadeiramente algo transcendente. E esse transcendente é Deus. O parágrafo 34 vai dizer o seguinte: o mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Então nós, o ser humano e as obras criadas, e por meio disso, né, nós conseguimos perceber que nós não existimos por nós mesmos, mas que existe, né, um ser que é sem origem e sem fim. Esse ser é Deus. Assim, por estas diversas vias, o homem pode ascender, subir ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e que todos chamam Deus. Veja, todos chamam Deus. Então aqui, meus irmãos, nós podemos ver aquilo que o apóstolo São Paulo deixou para nós, claramente que ninguém pode se isentar de culpa diante de Deus. Estou falando diante de Deus. Pode até ser que eu seja menos culpado, né, por obras realizadas por mim mesmo, do que por outra pessoa que praticou obras terríveis. Pode até ser que outras pessoas, e eu creio que muitas delas, sejam mais, vamos dizer assim, mais isentas de culpas do que a minha pessoa, porque eu sou terrível. Mas ninguém jamais pode se colocar diante de Deus e se considerar ou achar que é isento de culpa diante de Deus, porque não participa de uma igreja, porque não participa de uma religião, ou porque nunca leu nada da Sagrada Escritura. Isso fica muito claro, né? E ele vai dizer que essas pessoas, pretendendo-se sábios, tornaram-se tolos, imbecis. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, melhor dizendo, aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira
e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Então, a nossa consciência, as nossas faculdades nos revelam Deus. Tem uma passagem que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que chegará um tempo em que ninguém precisará ser ensinado pelo seu irmão. Por quê? Porque Deus escreveu a sua lei na sua consciência e no seu coração. O apóstolo São Paulo, parafraseando Moisés, vai dizer assim: quem subirá até os céus para nos trazer Deus? Ou quem nos fará atravessar os oceanos para encontrá-lo? E Moisés, e São Paulo parafraseando Moisés, vai dizer: não é necessário, porque esta palavra está em tua boca e em teu coração. Então nós não precisamos dessa instrução para saber da existência de Deus e para nos submetermos à lei natural inscrita em nossa consciência e que direciona a nossa moral, que direciona os nossos atos, que direciona a nossa vida. Nós não precisamos. Por quê? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 35, vai dizer: as faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhes a graça de poder acolher esta revelação na fé. Contudo, as provas da existência de Deus podem dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Então, o que é que o catecismo está aqui nos ensinando? Ele está dizendo que Deus quis se revelar ao homem, mas essa revelação não nega a possibilidade de que por meio da razão o homem consiga chegar ao conhecimento da existência de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que nós dissemos aqui mostra que dentro de nós existe, dado por Deus, criada, gerada, infundida em nós pelo próprio Deus, uma lei natural que nos direciona a fazer o bem e a rejeitar o mal. Por isso, ninguém, absolutamente ninguém, pode se isentar de culpa diante de Deus. Por isso, peçamos a Deus a graça da fé para receber as revelações por meio das obras criadas e também acolher a revelação por excelência de Deus que se manifestou ao homem para revelar-se a nós por amor e para manifestar o seu amor. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.